Este é mais um Conexão RS da série de entrevistas com os pré-candidatos do Rio Grande do Sul. Hoje está conosco o pré-candidato ao governo gaúcho pelo PDT, Vieira da Cunha. Carlos Eduardo Vieira da Cunha nasceu em Cachoeira do Sul, tem 54 anos. Graduado em Direito, é procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, está licenciado para exercer o mandato de deputado federal pelo PDT. Estão conosco os jornalistas Samir Oliveira, do Portal Sul 21, e Letícia Reiselmann, do Portal Terra. Boa noite, obrigado pela presença. Este programa está sendo transmitido ao vivo também pelo Portal Terra para todo o país. Pré-candidato Vieira da Cunha, boa noite, seja bem-vindo ao Conexão. Boa noite, prazer é todo meu, estou às ordens. Nas eleições, então, em que Ieda Crucis e Germano Rigoto chegaram ao poder, eles surgiam todos como terceira via. Na campanha de 2014, que já começa aí polarizada com Tarso Genro e Ana Amélia Lemos, o senhor também surge como a terceira via. Há espaço para essa alternativa nessa eleição, pré-candidato? Bom, em primeiro lugar, essa é uma expressão, né, que quer dizer uma alternativa. Exato. E ela surge em função de uma polarização que as pesquisas indicam entre duas candidaturas. Então eu recebo com tranquilidade, né, essa expressão terceira via, né? Isso não quer dizer que seja um candidato que me considere menor do que qualquer outro, porque a eleição ainda não iniciou. Nem a campanha. E nós temos muito menos a campanha, né? Então nós temos muitos exemplos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, de candidaturas que iniciaram nesse patamar que as pesquisas me atribuem e que, no final, se sagraram vitoriosas. Então, as pesquisas não nos assustam, não nos intimidam, pelo contrário, nos desafiam. E nós, hoje, ainda tivemos uma confirmação de mais um partido que se junta à nossa aliança, que foi o Partido Verde, anunciou hoje publicamente o apoio não só a minha candidatura, a minha pré-candidatura ao governo, mas também a do Lazier Martins para o Senado. E já somos 4 partidos políticos, o PDT, o DEM, o PSC e o PV, e poderemos ainda receber outros apoios até o próximo dia 30 de junho, que é a data fatal das convenções. De modo que nós não nos consideramos de forma alguma uma candidatura menor, mas encaramos com naturalidade essa expressão, né, de terceira via, porque realmente podemos nos constituir numa alternativa ao longo do processo eleitoral. Por que o PDT decidiu concorrer sozinho desta vez? Na eleição passada se fez aliança com o PT. Pesou um pouco também a não aceitação pelo PT de Lazier Martins para concorrer ao Senado? Bom, não que nós tenhamos decidido concorrer sozinhos, tanto é que já temos 4 sozinhos partidos. Eu quero dizer com os senhores liderando, não se associando ao PT, não é nessa... O que nós decidimos é que nós deveríamos, neste ano, ter candidatura própria ao governo. Ou seja, que nós deveríamos liderar o processo. O PDT estava se constituindo assim numa espécie de apêndice do PT. Né? Nós estávamos sendo coadjuvantes da política gaúcha, assim como estamos sendo, infelizmente, na política nacional. E esse é um papel que era um desconforto para muitos pedetistas como eu, que consideram que pela tradição do partido, pelo nosso tamanho, pelo fato de termos eleito no último pleito 70 prefeitos no Rio Grande do Sul, inclusive o da capital, José Fortunati, em primeiro turno, o Alceu Barbosa Velho em Caxias, que é o maior colégio do interior, também em primeiro turno, 700 vereadores, somos o partido com o maior número de filiados no Rio Grande do Sul, já passamos a barreira de 300 mil filiados. Quer dizer, um partido com essa estrutura, com essa história, com essa identidade, não poderia continuar, né, se prestando a esse papel de mero coadjuvante da política gaúcha. Por isso, venceu a tese da candidatura própria. E não é que nós tenhamos apoiado o Tarso na última eleição, na verdade, nós fomos o vice do Fogaça. Pompeu de Matos concorreu representando o PDT na vice do Fogaça. Como o Tarso se elegeu em primeiro turno, ele fez convite para alguns partidos para que participassem do seu governo. E um dos convites foi para o nosso partido. Nós reunimos o diretório, eu votei contra a aceitação do convite. Se dependesse de mim, nós não teríamos participado da gestão Tarso Genro, mas a maioria decidiu aceitar o convite e efetivamente participamos durante 3 anos da sua gestão, até que numa pré-convenção em dezembro do ano passado, a maioria decidiu que deveríamos ter candidatura própria, então deixamos das secretarias que ocupávamos, né? E o PDT
Então, para concluir a resposta, em função da sua representatividade, do seu tamanho, da sua expressão política, da sua história no Rio Grande do Sul, desta vez decidiu, felizmente, que teria que ter a cabeça de chapa. O que pode ter feito o PDT se tornar, então, esse coadjuvante nesses últimos tempos? O que o senhor acha? Bom, foi exatamente a avaliação que alguns companheiros faziam de que nós não teríamos condições, né, de compor, liderar uma aliança política tendo a cabeça de chapa. E mesmo internamente, durante todo o ano passado, muitos se contrapunham à tese da candidatura própria, achando que nós não conseguiríamos viabilizar uma coligação que garantisse competitividade à nossa candidatura. Os fatos estão demonstrando o contrário. Já temos 4 partidos políticos aliados e estamos na expectativa de ter mais 1 ou 2 que confirmem o apoio a nós até o final deste mês de junho, quando ocorrem as convenções partidárias. Pré-candidato, qual vai ser a estratégia de campanha da sua eleição? E o senhor vai atacar o alvo principal da campanha? Será Tarso ou a senadora Ana Amélia? Bom, nós temos uma posição muito clara nessa eleição. A nossa candidatura é uma candidatura que propõe mudança, é uma candidatura de oposição, o que não retira o caráter propositivo da nossa candidatura. Tanto é assim que nós estamos já há muito tempo mergulhados num profundo estudo dos principais problemas do Estado e pretendemos apresentar já no próximo sábado, quando ocorrerá a nossa convenção em São Borja. Pela primeira vez o PDT vai realizar a sua convenção estadual, não na capital, mas no interior do Estado, e vamos fazê-lo em São Borja, porque lá estão enterrados nossos principais líderes, Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, e escolhemos o dia 21 exatamente porque no próximo sábado se terão passado exatos 10 anos da morte de Leonel Brizola. Então será uma maneira de homenagear o nosso líder e fundador, lançando um candidato próprio a governador do Rio Grande do Sul, exatamente na chamada terra dos presidentes, que é São Borja. Então a nossa candidatura tem essa estratégia, é uma candidatura de oposição, mas ao mesmo tempo ela é propositiva. Nós vamos já na convenção do próximo sábado apresentar as nossas prioridades, nosso plano de governo, pelo menos a sua espinha dorsal, já que nós pretendemos continuar interagindo com a sociedade gaúcha, recebendo sugestões e contribuições para aperfeiçoar essa série de propostas que nós vamos apresentar já no próximo sábado, dia 21. Então nós não pretendemos ser o candidato, digamos, contra o Tarso ou contra a Ana Amélia. Nós queremos uma candidatura a favor do Rio Grande. Nós não nos conformamos com a situação em que se encontra o nosso Estado. É um Estado mergulhado em problemas estruturais que os últimos governos não conseguiram enfrentar. Sim. E, inclusive, o atual governo, o governo Tarso, lastimavelmente aprofundou, né, as dificuldades, cavou mais fundo o buraco em que o Rio Grande do Sul já se encontrava. Basta dizer que nós somos o estado mais endividado do país. Já são 47 bilhões de reais de dívida. E essa é uma situação que não pode perdurar. Nós temos que virar essa página de atraso e de dificuldade e descortinar um novo tempo para o nosso Rio Grande, com desenvolvimento, com geração de emprego e renda, e é isso que nós estamos propondo. Letícia. O senhor destacou bastante a questão de buscar um protagonismo do PDT, destacou que foi contra participar do governo Tarso. Então, eu gostaria de saber qual a sua visão do PDT seguir, apoiando a presidente Dilma agora para a reeleição. E no caso de uma eleição sua, e como indicam as pesquisas de uma reeleição da presidente Dilma, como é que vai ser a relação com a presidente do PT? Bom, primeiro, eu acho que as pesquisas elas retratam um determinado momento da disputa eleitoral e já apontam para um segundo turno, coisa que não faziam num passado não muito distante. Então, eu acho que a eleição nacional não está definida. E se dependesse de mim, Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, nós teríamos candidatura própria à presidência da República. O Rio Grande do Sul defendeu, nos nossos encontros nacionais, que o Cristóvão Buarque fosse novamente candidato a presidente. Se dependesse de nós, nós não estaríamos alinhados, pelo menos já no primeiro turno, teria o nome com a candidatura de Dilma Rousseff. De Cristóvão Buarque. Era o nome que já foi nosso candidato no ano de 2006, e nós identificamos no senador Cristóvão Buarque todas as qualidades
para ser nosso candidato à presidência da República. Representatividade, ele é um símbolo da causa da educação, que é a prioridade das prioridades do PDT, mas não foi o que a maioria decidiu. Nós fizemos recentemente, dia 10 de junho, a convenção. Por curiosidade, o Rio Grande do Sul acabou não participando, porque o nosso voo atrasou, nossa neblina do Salgado Filho fez com que nós chegássemos em Brasília depois da convenção, o que não deixou de ser até de uma certa forma positivo, porque nos evitou um constrangimento, porque eu teria que votar contra, né? E a maioria tinha essa posição, mas o meu voto seria contra se eu lá estivesse em tempo hábil, porque não que eu tenha alguma coisa pessoal contra Dilma Rousseff, com quem nós convivemos durante 20 anos, ela foi pedetista, foi fundadora do nosso partido, mas a Dilma é PT. E eu, infelizmente, hoje ela é PT, ela foi PDT, mas ela é PT. E hoje o PT tem uma vinculação indissociável com um dos piores males desse país, que é a corrupção. E eu não consigo me associar a uma candidatura que tem, né, esse símbolo, né, tem essa mancha da corrupção. Em que nível? Hoje, assim, nível do Estado, nível estadual, nível federal? Não, eu digo em nível partidário. E quem duvida é só visitar Papuda, em Brasília, que vai ver o ex-presidente, o ex-secretário-geral e o ex-tesoureiro preso, cumprindo pena por corrupção e outros crimes. Então, para mim, será um constrangimento intransponível. Eu não consigo carregar a bandeira do PT, não vou pedir voto para o 13, porque eu tenho essa convicção de que a corrupção é um vírus que tem que ser extirpado, né, da política, e o PT, infelizmente, estão lá os seus principais dirigentes cumprindo pena, exatamente porque eles se envolveram, né, com esse escândalo que se chamou mensalão, né, uma prática política que nós queremos varrer, né, do nosso país, e que eles fizeram lá toda aquela troca de favores e compra de apoios no Congresso, que acabou resultando nessas condenações e no cumprimento de pena, né, dos dirigentes, não só, é bom que se diga, do PT, mas a alta cúpula do PT está cumprindo pena, mas também há o ex-presidente nacional do PTB, dirigentes do PP, do Partido Progressista. A Dilma não tem lugar no palanque do PDT gaúcho. A Dilma, então, não tem lugar no palanque do PDT gaúcho? Não, no meu palanque, infelizmente, não. E eu digo infelizmente, digo isso com muito pesar, em função de toda uma relação que sempre tive com a presidente Dilma, né? Inclusive de vínculos de companheirismo e de amizade pessoal ao longo de 20 anos de convivência, mas a sua figura hoje é indissociável do PT, ela é a candidata do PT. Então, para fazer campanha para Dilma, eu tenho que fazer campanha para o PT, e eu não consigo fazer campanha. Então, quem é que o senhor vai apoiar para... Deixa o Samir perguntar. Quem é que o senhor vai apoiar, então, na disputa nacional pré-candidato? Boa pergunta, que eu até agora não consigo responder. Vai esperar a campanha. Agora, eu não tô solitário nisso, viu? A maioria da população brasileira ainda não escolheu o seu candidato à presidência. Eu ainda não escolhi o meu ou a minha. Vamos ver, durante a campanha, nós vamos ver com quem nós estaremos para a presidência da República. Não sou político de ficar em cima do muro. Não interpretem essa minha resposta como querer fugir de uma responsabilidade. Eu, até o final do processo eleitoral, eu pretendo declarar publicamente o meu voto para a presidência da República. E enquanto eu não decidir isso, o que eu já defini com os meus companheiros é que nós vamos dar reciprocidade aqui no Rio Grande do Sul aos partidos que estão nos apoiando. Sim. Então eu tenho, por exemplo, já disse, 3 partidos confirmados na minha base de apoio. Desses 3, 2 têm candidato próprio à presidência. O PSC tem o pastor Everaldo e o PV tem o Eduardo Jorge. Sempre que o pastor Everaldo e o Eduardo Jorge estiverem aqui no Rio Grande do Sul, serão recebidos por mim. Terão a nossa reciprocidade, né, de apoio e de atenção quando estiverem aqui no Rio Grande do Sul. Ainda nessa questão de política e de candidatos, pré-candidato, a eleição de Lazier Martins parecia totalmente certa até o fato novo, Olívio Dutra, surgir também na disputa. Os senhores vão reavaliar, vão reestudar? Como é que vai ser essa campanha? Bom, eu quero repetir, as pesquisas retratam um momento da disputa. Tu
dizes que a eleição do Lazier era praticamente certa, baseado certamente nos índices de pesquisa que apresentam o Lazier com uma preferência em torno de 40%. E no conhecimento que ele tem em todo o estado? Nesse raciocínio, então, a Ana Amélia está praticamente eleita governadora, porque tem índices também de 40%. E eu respeito a candidatura da Ana Amélia, assim como vou fazer muita força para que o Lazier Martins se eleja, mas tanto o Lazier não está eleito, como muito menos eu estou fora do páreo. Tá? Embora as pesquisas me apresentem aí nesse patamar de 3% a 5%. A campanha eleitoral sequer iniciou. A grande maioria da população não escolheu ainda o seu candidato. E eu tenho dito isso internamente. Eu digo, olha, não digam que o Lazier é senador eleito, porque ele não é. Ele vai enfrentar... Tem pelo menos 10% de pessoas que não se definiram. Ele vai enfrentar uma disputa... Não, muito mais do que 10%. No que eu tinha muito mais. Não, os que não têm definição são aqueles que, sem serem induzidos, dizem quem é o seu candidato a governador. E na pesquisa espontânea, a grande maioria ainda não tem candidatura definida. É a maioria do eleitor que ainda não decidiu quem é o seu candidato. Mas só para dizer, então, que nós não consideramos o Lazier eleito, embora ele seja muito competitivo. Sim. A sua candidatura esteja efetivamente nesse patamar que as pesquisas atribuem, de 40%. Nós ficamos muito honrados quando o Lazier decidiu se filiar ao PDT, porque todos os partidos queriam o Lazier Martins como seu candidato a senador. E ele escolheu o PDT. E faça-se justiça, escolheu o PDT num momento muito difícil do nosso partido. Nós tínhamos perdido, recém-perdido, 9 deputados federais. 6 migraram para o Solidariedade e 3 para o PROS. Então o Lazier escolheu o PDT num momento difícil, de encolhimento do partido, mostrando mais uma vez o seu caráter. Porque ele se filiou ao PDT por identidade política. Porque o seu pai sempre foi um trabalhista e ele acredita firmemente na causa da educação como prioridade das prioridades. Quando ele anunciou, num programa de grande audiência na rede de televisão em que ele trabalhava, que estava optando pelo PDT em função desse critério, foi realmente para nós todos, para a família trabalhista, uma bela notícia. E eu tenho certeza que a parceria do Lazier vai ajudar muito a alavancar e viabilizar eleitoralmente a minha própria candidatura para o governo do Estado, porque ele realmente é um nome muito conhecido, muito respeitado em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor projeta que vai ser esse embate aí com o pré-candidato ao Senado pelo PT, Olívio Dutra, né? Vai ser uma boa peleia, vai ser bonito de ver, né? Vai estar à altura das melhores tradições do Rio Grande. E, ao contrário do que alguns interpretam, eu penso que a candidatura do Olívio vai ser muito benéfica para a própria candidatura do Lazier Martins, porque a tendência é uma polarização, né, entre a candidatura do Olívio e do Lazier, e eu penso que quem ganha com essa polarização é a nossa candidatura, é a candidatura do Lazier Martins. Vai ser um debate de alto nível, porque o Lazier tem, né, entre as suas qualidades, ele tem essa postura, né, de respeito, e pelo que eu conheço, o ex-governador Olívio Dutra, ele também tem essa postura, então vai ser um debate de altíssimo nível e a população gaúcha vai poder optar, né, entre duas posições bem distintas. Um que representa um projeto que se personifica no governo em que ele liderou. Sim. É preciso lembrar que o governador Olívio Dutra era candidato à reeleição. E quem puxou o tapete do senhor Olívio Dutra foi o Partido dos Trabalhadores, que escolheu Tarso Genro numa convenção. E escolheu Tarso Genro porque nem o PT acreditava na candidatura do Olívio, na época. Sim. Haja vista, né, o péssimo governo que ele realizou. Nem o seu próprio partido deu legenda a ele. Então isso tudo nós queremos discutir. Né? Eu mesmo fui relator de uma CPI na época do governo Olívio, em que nós comprovamos relações nada republicanas, né, de alguns militantes do Partido dos Trabalhadores que achacavam empresários, empreiteiros de obras públicas, e esse recurso, esse dinheiro mal havido, foi usado para comprar a sede do Partido dos Trabalhadores na época. Isso eu comprovei, tem um relatório de uma CPI demonstrando isso. Isso vai ser debatido e a população então vai tomar o seu caminho. Se quer uma candidatura como a do Lazier Martins, e tudo que ela representa,
ou se quer optar pelo Olívio. Deixa que o povo, né, decida soberanamente e democraticamente. O Partido Democratas faz parte da sua composição. Sim, hoje foi a convenção que o DEM oficializou o apoio. Também há um ranking, levantamentos que apontam que há um número muito grande de parlamentares envolvidos em corrupção no Partido Democratas. Isso também não pode trazer para a sua candidatura essa questão da corrupção? Bom, eu não tenho conhecimento de nenhum parlamentar do Partido Democrata do Rio Grande do Sul envolvido nesse tipo de episódio. Pelo contrário, o Onyx Lorenzoni, que é o deputado federal representante do DEM do Rio Grande do Sul em Brasília, sempre tem tido uma postura, e foi meu colega de Assembleia Legislativa, eu conheço o Onyx muito bem, né, uma postura de fazer uma política em termos republicanos. Sim, tá? O ranking em nível hoje nacional mesmo aponta, por exemplo, o Demóstenes Torres. Bom, mas aí eu não tenho nenhum compromisso, e muito menos o Onyx. Aliás, o Onyx é membro da direção nacional do DEM e foi um dos que propôs a expulsão do Roberto Arruda quando houve aquele episódio do mensalão do DEM. Ele foi um dos que propôs, quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em ter a aliança do Democratas aqui no Rio Grande do Sul, que tem como suas principais lideranças homens decentes, que fazem política com ética e com dignidade, como é o caso do Onyx Lorenzoni e do próprio Paulo Borges. Paulo Borges, que é o deputado estadual do Democratas e que é um sujeito também que faz a boa política. Certo. Isso não quer dizer que eu esteja aqui dando o meu aval, né, a esses atos de desvios que lideranças nacionais do DEM possam ter praticado. Nem eu e nem o Onyx, que foi um dos primeiros a pedir a saída, a expulsão desses políticos do Democratas quando estourou aquele escândalo. Bom, antes de intervalo, quero lembrar que você pode participar em facebook.com/UbraTVCultura e também em 5134779105. Letícia abre o próximo bloco, então você pode fazer a sua pergunta no próximo bloco pelo 3477-9105. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Este é o Conexão RS, na série de entrevistas que estamos realizando com os pré-candidatos ao governo do Estado e também ao Senado. Hoje está conosco o pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, Vieira da Cunha. Letícia, começa com a pergunta neste bloco. O senhor já comentou da ligação forte do PDT com a educação. Então, como governador, qual seria a sua relação com esse assunto e principalmente com os professores, né, que vivem numa guerra com o governo gaúcho na questão de salários, de benefícios de carreira? Nós não combinamos, mas era essa justamente a pergunta que eu tenho aqui. Uma pergunta que não poderia deixar de ser feita a um trabalhista, né? Porque está no nosso DNA, no DNA de um trabalhista, esse compromisso verdadeiro e prioritário com a causa da educação. E Brizola, quando governou o Rio Grande do Sul, ele construiu 6.302 escolas. Ele gostava de me dizer: Vieira, eu vou me inscrever no Guinness Book, ele me dizia, livro dos recordes. Porque eu duvido que um governador tenha construído tantas escolas como eu construí quando governei o Rio Grande do Sul. Se elas não tivessem nome e endereço, era difícil de acreditar que em 4 anos alguém pudesse erguer 6.300 escolas. Isso dá uma média de 1.500 escolas construídas por ano. É incrível. Mas esse foi o plano de escolarização. Eu canso de encontrar pessoas nas minhas andanças pelo Rio Grande que me dizem: Vieira, se eu sou alguém na vida, é porque eu tive a oportunidade de estudar numa escolinha construída pelo Brizola. Então ele semeou, né, esse compromisso prioritário com a causa. Quando ele governou o Rio de Janeiro, ele idealizou com o gênio do Darcy Ribeiro e não menos gênio Oscar Niemeyer, o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, que é a escola de tempo integral, que hoje todos falam, mas o Brizola há 30 anos começou a semear os CIEPs no Rio de Janeiro. Se tivessem dado continuidade ao plano do Brizola, do CIEPs, se os governos que lhe sucederam, né, não tivessem terminado com as escolas transformadas, as escolas de tempo integral em escolas tradicionais de 2 turnos, certamente o Rio de Janeiro não teria a violência que hoje tem. Porque um CIEP encravado numa periferia, numa comunidade com crianças em situação de vulnerabilidade social, ele resgata aquelas crianças do mundo das drogas, do caminho do crime, e faz com que aquelas crianças se tornem cidadãos. Eu sempre digo que uma escola dessas construída hoje é um presídio a menos que nós vamos ter que erguer amanhã.
Então, a nossa prioridade realmente é essa. E nós vamos começar pelos CIEPs que o Colares construiu aqui no Rio Grande do Sul. E a relação com os CEPERS e os professores? O Colares, quando governou o Rio Grande do Sul, construiu 94 CIEPs. Há poucos dias eu estive em Camaquã, está lá a escola na situação em que está. Em qualquer cidade que a gente vá, os CIEPs se transformaram em escolas tradicionais. Sim. E vão ser agora resgatados como escolas de tempo integral no nosso governo. Porque no ensino Quanto aos fundamental, CEPERs, o ensino fundamental, quem cuida do ensino fundamental, das escolas, enfim, são os municípios, né? sim, são os municípios, mas não impede que o Estado também atue, né, nessa área. Né? Há recursos e há condições para se implantar essas escolas de tempo integral? Porque, por exemplo, tem a questão do piso dos professores para ser implantado, vai se demandar mais educadores. Quais são os recursos, de onde viria esse dinheiro para esse serviço? As matrículas elas vêm diminuindo, né, nos últimos anos. Né? Isso faz com que haja um ambiente, né, favorável à implantação das escolas de tempo integral. Por outro lado, o nosso desafio é essa questão financeira. Agora, no que diz respeito à educação, essa questão não nos assusta, porque nós acreditamos que em educação a gente não gasta, a gente investe. Cada centavo que se coloca na educação não é uma despesa pública, é um investimento numa sociedade muito melhor amanhã. Quando nós não tivermos uma educação pública, gratuita e de qualidade, nós não vamos construir uma sociedade igualitária. Porque só com uma rede de educação pública de qualidade é que nós vamos garantir condições, né, de igualdade para o filho do pobre poder competir com o filho da classe média e o filho do rico, né, amanhã. Então, nós temos essa firme convicção de que é possível sim e vamos resgatar essas escolas de tempo integral. Quanto ao magistério, eu fiquei muito feliz com o resultado da eleição do CEPERS, sindicato. Não que eu tenha que me meter numa categoria a qual eu não pertenço. Mas, ouvindo as primeiras entrevistas da presidente eleita, eu senti que haverá uma nova postura no sindicato representativo da categoria do magistério. Uma postura de diálogo, uma postura construtiva, e acho que com isso quem vai ganhar é o Rio Grande do Sul. Eu só estou aguardando a nova presidente tomar posse, porque eu faço questão de fazer uma visita, ainda como candidato, à sede do CEPERS Sindicato para pedir essa parceria com o magistério. E tem sido alvo de destaque dos últimos governos. O governo Tarso, o governo Ieda, o governo Rigoto, todos tiveram um grande destaque, um grande desgaste com essa categoria do magistério. Essa questão do magistério por razões conhecidas, né? Porque o Tarso, por exemplo, o governador Tarso Genro, ele foi um dos que assinou a Lei Nacional do Piso. Se tu fores à Lei Nacional do Piso do Magistério, tu vais ver lá que a primeira assinatura é do Lula e a segunda é do Tarso Genro, que era ministro da Educação. Então ele assinou a lei e depois entrou na justiça para não cumprir e perdeu. Então nós estamos aqui num passivo Sim. que a médio e longo prazo vai ser mais uma dívida impagável do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, então, qual a sua proposta aí para se pagar o piso do magistério? Né? Não há outro caminho senão a busca do reequilíbrio das finanças públicas estaduais. Enquanto nós continuarmos com esse déficit, né, com esse jogo de faz de conta, porque é um jogo de faz de conta, o atual governo, ele empurrou tudo com a barriga, tocou a mão nos depósitos judiciais, que é um dinheiro que não é do executivo, e que o Tarso já utilizou 5 bilhões de reais. Agora esse recurso da CE que entrou mais de 3 bi, que foi uma ação que eu entrei quando fui presidente da companhia, isso já foi em 1993, faz mais de 20 anos. Eu entrei com uma ação para que o Rio Grande do Sul pudesse reaver recursos que o governo federal teimava em não reconhecer, que era o custo dos chamados exautárquicos da companhia na tarifa de energia. E depois de quase 20 anos, o Supremo Tribunal Federal finalmente deu ganho de causa à companhia e ingressaram mais de 3 bi, pois o Tarso foi lá e pediu autorização da Assembleia para botar a mão em 1 bilhão e 300 milhões. Então o Caixa Único, os saques, é o rei do saque. Mas o piso diz que ele joga basquete, mas eu acho que ele é jogador de vôlei, porque ele é o rei do saque. Ele já sacou 8 bi do Caixa Único. O que é o Caixa Único, para o telespectador entender? É dinheiro que são das autarquias, das fundações, quer dizer, tudo entra no mesmo caixa, mas nem tudo é do governo. Então, quando o governo retira, ele vai ter que um dia devolver
com correção monetária. O piso seria implantado como base do plano de carreira ou se alteraria este plano de carreira Bom, dos professores para poder viabilizar? É esse o diálogo que eu quero ter com a categoria do magistério. Nós temos um grupo técnico estudando, né, como que nós vamos honrar com a lei do piso, que é uma obrigação do Estado. Isso pode ser necessário, inclusive, a alteração da própria legislação federal a respeito do assunto, porque alguns estados, eles buscam na União, no governo federal, os recursos necessários para complementar os recursos próprios para pagar o piso. E o Rio Grande do Sul, por uma questão legal da legislação atualmente em vigor, não consegue acessar esses recursos. Então nós temos que pressionar o governo federal para modificar a legislação, sim, a fim de que nós possamos buscar da União a complementação necessária para pagar a lei do piso nacional do magistério. A gente tem uma lista bem grande de perguntas aqui que já foram passadas pelo 34779105. Qual é a primeira aí, Perdigão? Bom, nós temos também o facebook.com/UbraTVCultura. Quero agradecer a participação de todos, são muitas perguntas, a gente vai repassar algumas, tá? O Luiz Carlos de Porto Alegre, do Passo da Areia, pergunta a sua posição a respeito dos Black Blocs e qual seria a sua política em relação a essas manifestações. Bom, primeiro eu quero dizer que eu me criei na política estudantil. Fui presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de Direito da URGS, na época em que nós lutávamos por constituinte, por eleições diretas, pela anistia. Eu cansei de descer aquela João Pessoa ali e o pau comendo. Tá? A Brigada Militar descendo o cacete em nós. Mas nós lutávamos pela democracia. Estávamos lá militando por uma causa, que era de que nós pudéssemos voltar a eleger pelo voto direto o nosso presidente, pudéssemos ter uma Constituição democrática e pudessem os nossos líderes voltar do exílio, né, e participar da vida nacional. Nós tínhamos uma causa e nunca nos escondemos atrás de uma máscara. Tá? E nunca nos utilizamos de expedientes de dilapidação do patrimônio, seja público, seja privado. Então, a minha posição sobre isso é muito clara. No governo, sob minha responsabilidade, a Brigada Militar vai agir com rigor para preservar a ordem pública e para combater o crime. Porque o que fazem os que dilapidam o patrimônio, seja público, seja privado, não é uma manifestação política. Praticam crime e, como criminosos, têm que ser tratados. Sim. Essa é a minha posição. Samir, quer fazer pergunta? Sim, pré-candidato, tem uma questão também muito importante aqui no Estado, que é o conflito entre indígenas e colonos, né, assentados em territórios no interior do Estado. Como é que o senhor se posiciona nesse debate? Os índios clamam acesso e permanência nos seus territórios originários e os colonos também querem ficar lá produzindo em terras que eles já estão há muito tempo, né? Isso é um assunto extremamente complexo, sabe por quê? Porque é o pequeno contra o pequeno, é terrível. Porque se fosse uma luta do índio contra o latifúndio, eu tinha lado. Mas é do pequeno contra o pequeno, é do índio contra o pequeno agricultor, que são minifundiários, né? É a mesma coisa com os quilombos, é o mesmo fenômeno, né? São os quilombolas contra os pequenos agricultores. E gente que está ali tirando o sustento da sua terra há gerações. E muitos com título de propriedade que o seu avô, que o seu bisavô conquistou com muita luta, com muito suor. Então o governo federal tem que resolver esse assunto. E eu acho que a omissão do ministro José Eduardo Cardoso, olha, ela chega à beira da omissão criminosa nesse assunto. Pô, morreram estupidamente 2 agricultores em Faxinalzinho, quer dizer, o ministro estava para vir e não veio até hoje. Quer dizer, com 2 mortes, com um conflito latente, né, iminente, eu diria. E o ministro não vem, o ministro tem que vir. Eu não vou porque o clima está muito tenso, mas é por isso que ele tem que vir, porque se o clima estivesse tranquilo, não precisava do ministro aqui. Então, o governo federal tem que cumprir, primeiro temos que mudar a legislação, porque se os índios têm direito à terra, os que estão hoje na posse da terra legítima têm direito a ser indenizados. E a legislação não prevê indenização, então por isso é que o problema se agravou dessa maneira. Então, a minha posição é muito clara nesse assunto. Quer dizer, é muito complexo, mas o PDT tem um compromisso histórico com a defesa das populações indígenas. Está no nosso programa partidário. O primeiro índio e único a se eleger deputado federal foi o cacique Mário Juruna, pelo PDT de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Quando o Brizola se elegeu governador em 82, ele concedeu a legenda para o Juruna e ele foi representando os índios no Congresso. Nunca mais os índios conseguiram eleger
seu representante. Então nós temos esse compromisso com a causa dos povos indígenas. Agora, nós não podemos radicalizar desse jeito, porque a rigor, os índios são donos de tudo. Se nós, dependendo do estudo que se fizer, né, eles vão tomar conta aqui do campus da Ubra, porque algum índio já esteve por aqui um dia. Então, se tu chegar aqui e pedir um estudo antropológico sobre a presença dos índios, tu vai achar algum vestígio. Aí nós vamos desapropriar a Ubra vai ter que sair daqui, deixar o campus e não receber nenhuma indenização, porque aqui já teve índio. E é isso que está acontecendo, isso é inadmissível. Quer dizer, os índios têm direito à sua terra, claro que têm, mas isso tem que ser feito de maneira a não prejudicar aqueles que têm hoje a posse legítima dessas mesmas terras. Então, isso passa por uma mudança da legislação. Eu penso que nós temos que preservar e reconhecer o direito dos índios, mas sem prejuízo dos direitos dos pequenos agricultores. Tem mais uma pergunta. Que se for o caso do índio ir para lá, eles têm que ter uma indenização justa que lhes permitam adquirir uma outra propriedade tão boa ou melhor do que aquelas que hoje eles legitimamente ocupam. Eu acho que essa é a solução. Temos uma pergunta do Carlos Pauleto, de Esteio. Ele pergunta, falando ainda sobre corrupção, ele faz duas perguntas, na verdade, para candidato. Ele quer saber como o senhor avalia o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que teve que se afastar porque foi acusado de corrupção, e também sobre o episódio da namorada do Lazier, do pré-candidato Lazier Martins, que foi nomeada CC do Socella, presidente da Assembleia Legislativa, que é do PDT. Bom, quanto ao segundo caso, que eu já faço questão de responder imediatamente, a esposa, a mulher do Lazier, é uma profissional altamente competente do jornalismo. Tanto é que era âncora, né, do Jornal do Almoço da RBS TV de Passo Fundo. E há muito tempo o deputado Socella, muito antes dela conhecer e namorar o Lazier, já tinha feito convite para que ela trabalhasse com ele. Porque em função exatamente da sua competência, né, que levou ela a ocupar essa função importante no jornalismo da região, o Socella já vinha fazendo convite para que ela trabalhasse com ele. Bom, em função da candidatura do Lazier ao Senado, ela teve que se desligar da empresa de jornalismo para a qual ela trabalhava, porque há um código de conduta da empresa que não permite que a pessoa que seja esposa de um pré-candidato continue trabalhando naquela empresa. Então, ao se desligar da empresa, ela ficou livre, como vocês, se um dia que saírem aqui da TV ou dos seus respectivos jornais, estarão livres para serem contratados. E o Socella fez o convite para que ela trabalhasse com ele. E ela, num primeiro momento, aceitou esse convite. E aí, em função da exploração que se fez, de que ela estaria trabalhando lá por ser esposa do Lazier, o que não é verdade, ela estava trabalhando com ele porque ela é uma profissional habilitada, é uma jornalista competente e foi convidada e aceitou. E estava trabalhando, não era fantasma, trabalhava, e eu sou testemunha que trabalhava, e muito. Mas para evitar esse tipo de exploração política, ela acabou se desligando e se exonerando do cargo. Então não vejo nenhum problema, né, desse tipo de trabalho que ela prestou, que é legítimo, que é legal, que não tem nenhum tipo de problema, muito menos moral, muito menos legal. Mas, para evitar a exploração política, ela se exonerou do cargo. Para a gente encaminhar a questão do ex-ministro Carlos Lupe. Bom, quanto ao Lupe, é o seguinte, o Lupe, primeiro, ao contrário do que se diz, ele não foi demitido, ele pediu demissão. Tanto é que a presidente Dilma, agora, quando recebeu o apoio na convenção, encheu o Lupe de elogio. Então, a tal da faxina, que o Lupe teria sido faxinado, isso tudo não passa, né, de exploração política contra o nosso presidente nacional. Ele pediu demissão, haja vista toda a pressão que na época foi feita em relação a ele. Em segundo lugar, o senhor e a senhora que está nos assistindo, e especialmente quem fez a pergunta, bote o nome lá no sistema da justiça, Carlos Roberto Lupe. Sabe o que vai aparecer ali no computador? Nada consta. Sabe por quê? Porque ele não responde sequer a um processo. Sim. Não responde sequer. Todas as denúncias que fizeram em relação ao Lupe foram arquivadas, porque não tinham sustentação, não tinham fundamento. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que enquanto, eu não quero fazer nenhuma injustiça, mas se por acaso aquele que está me cobrando é petista, eu quero dizer que enquanto os dirigentes nacionais do seu partido estão atrás das grades, cumprindo pena lá na Papuda, em Brasília, o Carlos Lupe está aí, trabalhando pelo nosso partido e sequer responde a um processo
Não há um processo sequer contra ele. Pré-candidato, em 2013 os contratos de pedágio com as empresas concessionárias encerraram aqui no Rio Grande do Sul e o governo criou então a EGR para administrar essas estradas. Então são duas perguntas. O senhor manteria a EGR da forma como está, na iniciativa pública? Faria uma economia mista ou passaria para a iniciativa privada? E como o senhor deve tratar a questão do passivo dos pedágios que é reivindicado pelas concessionárias e deve surgir aí no próximo governo essa reivindicação? Bom, eu espero sinceramente que não se transforme em mais um passivo essa questão dos pedágios, embora haja um risco, né, de que isso ocorra, porque a maneira como o contrato, né, foi rompido pelo governo do estado gerou essa pendência judicial de resultados imprevisíveis, né? Cabeça de juiz a gente nunca sabe o que vai sair, né? E barriga de mulher já tem ecografia agora, né? Mas cabeça de juiz a gente continua não sabendo o que vai dar. Então, nós podemos ter realmente um passivo, né, no futuro a respeito disso. Eu teria feito diferente. Não teria rompido unilateralmente o contrato, né? Trataria de compor com as empresas concessionárias, porque afinal de contas havia um contrato assinado e sempre o melhor caminho é a negociação. Embora eu, pessoalmente, não seja a favor do sistema de pedágios como ele foi implementado. Se vocês forem aos anais da Assembleia Legislativa, vão ver que o então deputado estadual Vieira da Cunha votou contra o projeto de pedágios proposto pelo então governador Antônio Brito. Exatamente porque eu não identificava naquele conjunto de propostas algo, né, que fosse ser benéfico para o povo gaúcho. Não que eu seja contra os pedágios em si. Eu penso que a parceria público-privada ela é um caminho quando o Estado não tem recursos próprios para atender as demandas. E o exemplo típico é na infraestrutura rodoviária. Nós não temos recursos públicos necessários para manter as nossas rodovias em boas condições. Agora, o que nós não podemos fazer é que o governo da época fez. Quer dizer, concede as estradas que foram feitas com o nosso dinheiro, com dinheiro público. E ainda pede, por o empresário bota um verniz ali de asfalto, uns olhinhos de gato e passa a cobrar tarifas absurdas. Aí não. Eu sou a favor, né, de pedágio, da parceria público-privada, quando presentes alguns requisitos objetivos. Quais sejam? Transparência, né, modicidade tarifária, tarifa justa, e não foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Qual seria o fim Alguma providência deveria ter sido tomada, mas eu teria agido de maneira diferente. Sim. Teria buscado um acordo com as concessionárias para não gerar esse risco de um imenso passivo no futuro, como infelizmente poderá acontecer. A gente ainda tem 16 minutos de programa, passou rápido, então eu vou pedir para os guris fazerem a pergunta rapidamente, se o senhor puder fazer a resposta o mais breve possível para a candidata. Bom, me disponho a voltar aí numa próxima oportunidade. Será convidado, por favor. Deputado, eu queria falar de segurança, que eu acho que é um dos temas que mais preocupam não só os gaúchos, mas nacionalmente, e uma questão que já é bem polêmica no Estado, que já se tentou fazer, já se falou sobre isso, a unificação das polícias. Queria saber qual a sua proposta para a segurança e qual a sua opinião especificamente sobre a questão da integração das polícias. Bom, essa questão da segurança pública realmente é uma das questões mais graves, né, que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Basta ver os últimos indicadores de violência. Um indicador típico de violência é o número de homicídios. E o último levantamento demonstra que aqui no Rio Grande do Sul nós atingimos já o índice de 18 homicídios por 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta dizer que a cidade de São Paulo, que sempre foi um parâmetro de violência, apresenta hoje 12 homicídios por 100 mil habitantes. E no Rio Grande do Sul nós temos 18. Quer dizer, é algo realmente que nos desafia. O sistema penitenciário é um horror. O próprio governo do estado do Rio Grande do Sul foi denunciado a organismos internacionais em função da precariedade do presídio central de Porto Alegre, que é uma das piores cadeias do país, aqui na capital do estado. Sim. Do Rio Grande do Sul. Então a situação realmente é calamitosa. Temos defasagem de recursos humanos, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Então os desafios são enormes. Temos que investir em tecnologia, em inteligência, tem que haver uma estratégia, né, de segurança no nosso estado. Eu fui promotor da vara de execuções criminais
em Porto Alegre, nós temos que resolver esse problema do sistema penitenciário, porque ele tem reflexos diretos nos índices de violência. Eu sou autor de um projeto de lei para que a progressão de regime não se dê mais por critérios meramente matemáticos, como hoje. Quer dizer, o cara cumpriu 1/6 da pena, ele vai para a rua, vai para o regime semiaberto. Não pode ser assim, ele tem que ser submetido a um exame criminológico. Que se está visto que ele ali na esquina vai assaltar de novo, se ele vai cometer um crime tão grave ou mais grave ainda do que aquele que o levou à prisão, nós não podemos colocá-lo na rua. E nesse âmbito, qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Bom, só para terminar então a resposta, porque eu fiquei devendo quanto à unificação da polícia. Eu, em princípio, sou contra a unificação, e por uma razão objetiva. Em tese, eu acho que é o caminho, mas na prática, para a realidade do Rio Grande do Sul, significaria a extinção da Brigada Militar. E eu acho que nós não podemos prescindir da Brigada Militar para fazer uma segurança pública eficiente no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então. Na volta, o Samir Oliveira, do Portal Sul 21, começa perguntando. Até daqui a pouco. Conexão RS, conversando com o pré-candidato do PDT ao governo gaúcho, Vieira da Cunha. Samir Oliveira, do Sul 21, faz a pergunta. Pré-candidato, existe um problema muito grave no Estado hoje, que é a dívida do Estado com a União, né, que achata o orçamento do Estado, praticamente deixando ele paralisado. Assim, qual a sua proposta nesse sentido? O senhor aposta na aprovação daquele projeto de lei sobre o assunto que tramita no Congresso Nacional, ou acha que é preciso ter uma conduta um pouco mais rígida em relação ao governo federal para que haja uma renegociação de fato? As duas coisas. Primeiro, nós temos que pressionar o Senado para que ele aprove o projeto de renegociação para o qual demos prioridade na Câmara e já aprovamos. A Câmara já fez a sua parte e falta agora o Estado cumprir a dele. E só não aprovou ainda pela pressão do ministro da Fazenda, que não quer que o projeto seja aprovado, embora ele tenha sido de iniciativa da Presidente da República. Então veja a incoerência. O presidente manda e o ministro da Fazenda tranca. Mas é o retrato do atual governo. Bom, então por que eu disse as duas coisas? Porque esse projeto, ele ameniza, pelo menos a bola de neve para de crescer, porque nós reduzimos a taxa de juros e trocamos o indexador, mas ele não resolve. Por que ele não resolve? Porque o índice de comprometimento é muito alto da nossa receita corrente líquida com o pagamento da dívida com a União. É de 13%. Então, 13% do que o Rio Grande do Sul arrecada vai direto para o pagamento da dívida. E esse percentual tem que ser reduzido no máximo para 9%. E o governo federal tem que se sensibilizar. Então, nós temos que ter uma postura mais rígida em relação ao governo federal para diminuir esse percentual. E se o governo federal continuar insensível, nós temos que ir para a justiça. O Rio Grande do Sul tem que bater as portas do judiciário, porque eu duvido que o Supremo Tribunal Federal, olhando a realidade do Estado, vai verificar que esse Estado é ingovernável, comprometendo 13% da sua receita com o pagamento da dívida. Não é que nós não queiramos pagar, nós queremos apenas que se comprometa um percentual razoável. E vamos alongar o perfil, vamos alongar o prazo para que o percentual seja menor de comprometimento, porque senão nós vamos continuar sem recursos. Para vocês terem uma ideia da crise, da situação aflitiva em que passa o Estado do Rio Grande do Sul, basta dizer que o Colares, quando governou o Rio Grande, faz 20 anos que o Colares deixou o governo, o último ano do governo Colares foi em 1994, ele investia 13% da receita líquida, ele conseguia para investimento. Hoje o governo Tarso investe uma média de 5% apenas. De 20 anos para cá as demandas aumentaram, quer dizer, nós precisamos de mais recursos para atender as demandas da população e temos menos da metade, estamos investindo menos da metade do que 20 anos atrás. Sim. Então nós temos que realmente, como tu disseste, ter um outro tipo de postura em relação ao governo federal e, se necessário, nós temos que bater as portas do Poder Judiciário. Este Conexão RS, que está sendo transmitido ao vivo para todo o país pelo Portal Terra, tem participação dos telespectadores, Perdigão. Tem sim, a gente tem uma participação do Paulo, do Roberto de Canoas. Ele pergunta por que os políticos prometem educação de qualidade e nunca conseguem cumprir. Bom, não é o nosso caso. Eu quero te dizer que quando esteve sob nossa responsabilidade administrar o Estado, nós efetivamente investimos em educação.
Foi o caso do Brizola, quando governou, foram 6.300 escolas. O Colares ergueu 94 CIEPs, investiu, né, foi o período de governo com maior nível de investimento em educação da história recente do Rio Grande do Sul, e nós estamos assumindo esse compromisso de dar efetiva prioridade à educação. E o que nos distingue das demais candidaturas e dos demais partidos é exatamente isso. No discurso é fácil, só que nós não só discursamos. Quando nós estamos no governo, nós efetivamente priorizamos a educação. Certo. Mas se tu me permite, antes de continuar com os ouvintes, se tu me fizesse uma pergunta no ar, Isso, e depois sobre o a redução. telespectador vai achar que eu estou fugindo da Eu já ia pergunta. voltar Foi nela. a culpa é minha, tinha que ir pro intervalo. Não, mas é que vão achar que eu estou fugindo da pergunta, porque é um tema muito sensível, importante. esse da maioridade penal. Qual a sua eu faço opinião questão de em deixar relação? aqui registrada a minha opinião. Bom, Já que o senhor, já que o Onyx Lorenzoni, essa é uma das bandeiras, uma das né, bandeiras do dele. DEM. o que eu penso a respeito disso? Eu acho que não pode haver impunidade. Mas também acho que não é a solução colocar um adolescente para dentro de um sistema penitenciário que não recupera ninguém. E hoje há um índice de recuperação quando há medidas de atendimento socioeducativo. Há, comprovadamente, luz no fim do túnel no sistema de atendimento socioeducativo. Tá? Então, o que eu acho? Eu acho que nós temos que revisar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque hoje o ECA diz que, independentemente do fato praticado pelo adolescente, ele fica no máximo 3 anos internos e tem que ser recuperado. Aliás, tem que ser liberado. 3 anos é o tempo máximo de internação. O que eu acho que tem que acontecer? Nós temos que mudar essa legislação. Inclusive, hoje eu presido uma comissão especial que está tratando disso lá na Câmara, a fim de que, em caso de crimes graves, esse tempo de internação possa ser estendido. Agora, não me parece que seja a solução colocar esses adolescentes para dentro do sistema penitenciário. Porque os presídios, como estão hoje, são verdadeiras universidades de pós-graduação no crime. Esse jovem vai sair do presídio muito pior do que entrou. Então, nós não vamos resolver reduzindo a maioridade penal. Pelo contrário, nós vamos agravar o problema. Agora, o dia em que nós alcançarmos um sistema penitenciário que cumpra as suas funções, porque é preciso lembrar as pessoas que a pena não é só castigo. A pena é castigo e ressocialização. Quer dizer, então o Estado tem que fornecer um aparato, um sistema prisional que faça com que a pessoa O que o senhor acha recupere, da se proposta recupere de para o Dois convívio minutos, implosão? temos social. 1 minuto de programa ainda, pode perguntar, Essa Letícia. proposta sobre a implosão do CNJ, do Presídio Central. Sou o que o senhor contra, acha? radicalmente contra. E sou contra pelo seguinte, onde é que nós vamos colocar os presos provisórios de Porto Alegre e da região Vou metropolitana? interromper o senhor para candidato Samir, pergunta rapidinho. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, o Não, Tribunal... mas um momentinho, eu sou contra. Falta um Mas minuto, senão não vai dar não estou aqui colocando, não dando o meu aval para as péssimas condições do Presídio Central, porque eu já denunciei e já me referi que isso é um assunto com o qual nós não podemos continuar convivendo. O Presídio Central tem que ser totalmente reformado e tem que ter a sua capacidade condizente com a sua estrutura. Mas implodir, e onde é que nós vamos colocar os que são presos preventivamente, os presos em flagrante, aqueles que não têm ainda sentença definitiva? Nós temos que manter o Presídio Central ali, mas totalmente reformulado. Desculpe. Samir, desculpe. Temos aqui no estado o Tribunal de Justiça Militar, né? Só tem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, se eu não estou enganado. Tem uma PEC na Assembleia para extinguir esse tribunal, até o próprio Tribunal de Justiça já protocolou um projeto nesse sentido na Assembleia. Qual a sua posição sobre isso? Não, eu sou favorável. Acho que nós temos um sistema judiciário que pode prescindir perfeitamente de um tribunal específico para a justiça militar. Tá certo. Suas considerações finais, então, para candidato, agradecendo a sua presença aqui. Bom, eu agradeço muito aí essa oportunidade, gostei muito de participar do programa, e já que o tempo foi curto, deixamos muitos telespectadores aí sem responder a pergunta, poderíamos fazer uma outra edição, né? Estou à disposição combinar, aí, quando faremos. quiserem. Durante Eu sei as que vocês eleições têm que dar o mesmo tempo aos outros candidatos, mas não tem problema, né? Tá Quem certo. sabe vamos voltar Vamos aqui combinar numa com- outra oportunidade para a gente ter Com certeza. oportunidade de continuar conversando aí com os nossos telespectadores. Espero não ter frustrado as expectativas dos que desejavam me conhecer um pouco melhor. Agora vamos fazer a nossa convenção no próximo sábado em São Borja, em homenagem ao nosso grande líder, Leonel Brizola, porque são 10 anos sem o Brizola. O Brizola faz muita falta e nós vamos lá buscar
a inspiração nele e energias aí para essa longa caminhada que nós teremos pela frente a partir do próximo mês de julho. Tá certo, Obrigado. agradecendo então ao pré-candidato pelo PDT Vieira da Cunha pela presença, também agradeço aos jornalistas que se fizeram presentes aqui no Conexão RS, Samir Oliveira do Portal Sul 21 e Letícia Letícia Reisel, E a do sua Portal participação Terra. também em facebook.com/Ubra TV Cultura. A gente fica por aqui, amanhã o pré-candidato pelo PSB ao Senado, Beto Albuquerque, faz a sua participação aqui no Conexão RS. Uma boa noite, até lá. Até lá.